No Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Hoje, juntamente com Daniel, nós procuraremos trazer em palavras simples uma das virtudes, que é a paciência. Daniel, o que seria a paciência e qual o limite da paciência? Olá, amigos. Etimologia é uma forma de nós entendermos como a palavra se forma. Então, etimologicamente falando, paciência é a ciência da paz, né? E o que nos remete para outra questão, que é fé. Como assim fé e paciência? Porque a criatura que tem paciência desperta já na sua intimidade, é porque ela tem a certeza de que aquilo é passageiro, né? Ela sabe que está na governança do planeta ou das situações que circundam a vida, né? Alguém que controle, alguém que esteja no leme, como o nauta, né, que faz o barco velejar mesmo em águas intranquilas, né? Estamos falando daquele que é conhecido, pastor, né? Nos referimos agora ao velejador seguro, que é Jesus. Então, a paciência, ela nos remete exatamente a uma ciência que é da alma. Todos nós ansiamos por termos paz. Nenhuma criatura, por mais violenta que possa ser, ela não tem dentro de si o germe da paz. Nenhuma criatura não tem esse germe. Todos nós temos. Portanto, ansiamos pelo despertamento desse estado interior que nos traz bem-estar, porque a criatura violenta, ela não pode dizer em momento algum que ela está bem. Ela está intranquila, ela está perturbada, ela está motivada por questões, entende, que ela mesma às vezes não compreende. Não tem paz. Não tem paz. E a destinação do ser é a conquista da paz. A expressão de Jesus, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Ou seja, a paz é um estado que permite, pelo menos, imaginarmos, ver ou pressentir ou entender que é o estado dos espíritos superiores. Porque na medida em que nós alijamos a violência, nós não vemos no outro semelhante, senão a legítima irmandade, a legítima expressão. E a criatura que tem por destinação amar, como é que ela vai amar sendo violenta? Então nós passamos a observar que há um processo de entrelaçamento de várias situações que a gente pode colocar como expressão de serem as virtudes, né? A paciência ou a ciência da paz é uma delas, né? No sentido de que nós ansiamos e caminhamos para a sua conquista. É algo que nos remete com uma força, com um tropismo que nem sempre nós compreendemos e às vezes a gente procura até travar, né? Mas fatalmente um dia nós conquistaremos. Se isso não fosse verdadeiro, Jesus não falaria da bem-aventurança dos brandos e pacíficos, né, que herdarão a terra. Ou seja, não é necessariamente a terra, o planeta Terra, mas aqueles altiplanos onde a violência deixou de existir, né? Então, a criatura que está pacificada em si mesma, nada atinge, nem mesmo a violência dos outros. Ela sabe que à sua volta reina a paz,
né? E ela compreende que as criaturas, por ainda não estarem pacificadas hoje, mas estarão amanhã. E ela dá a sua cota, o seu quinhão em favor da conquista da paz. Né? Daniel, agora nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo acelerado. Sim. Nós vemos que todos nós estamos correndo muito. Agora, não sei se estamos correndo com sentido. Então, podemos até dizer que estamos sem paciência. Agora, se a paciência é uma virtude, que elementos temos hoje, Daniel, para desenvolver ou procurar desenvolver essa paciência em nós mesmos? Quem sabe, Valdir, se me permita uma reflexão, de que nós estamos no azáfama, né? no dia a dia, no corre-corre, mas mesmo assim nós podemos estar em paz, né? Porque necessitamos atender os nossos compromissos, o lar, o trabalho, as atividades profissionais, enfim, uma série de outras situações. E o que nos faz correr, às vezes, é o trânsito, né? São as distâncias, enfim, as atividades todas que, às vezes, nós deixamos acumular. Mas, necessariamente, nós não perdemos a paz, porque, uma vez conquistada, nós não a perdemos jamais. Então a pessoa fala assim, eu não tenho paciência ou eu perdi a paciência. Não perdeu a paciência, é porque ela não existia e que a criatura incorreu exatamente num processo que ela já vem incorrendo. Porque quem já se pacificou interiormente, não há como perder. Seria imaginar que o espírito descesse os degraus, né, e evoluísse, sob o ponto de vista da lei divina, da lei do progresso, e sob o ponto de vista do princípio doutrinário espírita, o espírito não retrograda, ele não volta, né? Ele não decai. Né? Então, uma vez que nós adquirimos a paz, a paciência, essa ciência que nos remete a estados modificados interiores, a gente não volta mais para trás, né? Ainda que seja uma redundância dizer de voltar para trás. Então, nós somos impacientes porque ainda não desenvolvemos a paciência. Então, o mecanismo é exatamente se construir neste campo, porque a criatura que é paciente, ela é pacífica, ela é branda, ela é afável, ela é doce, né? Aliás, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de todas essas questões, né? De tal forma que são expressões, uma vez inseridas no âmbito espiritual, que caracterizam o espírito num estado diferenciado, né? Porque os espíritos violentos, os espíritos viciosos, ainda não desenvolveram esses estágios, né? Há aqueles mais melhorados, naturalmente já desenvolveram porções neste campo da docilidade, da afabilidade, da paciência, da brandura e outras tantas situações que caracterizam os espíritos mais enobrecidos. Tem alguma recomendação assim prática da doutrina espírita, Daniel, para que nós possamos iniciar a desenvolver essa paciência? Tem sim, Valdecir, tem sim. É bem simples, inclusive, né? O nosso riso não é de deboche, mas é de poder falar abertamente. Seguir Jesus, é bem fácil isso, né? Mas é possível, porque, vamos contextualizar, seguir a Jesus não é ser Jesus. Nós não somos Jesus. Nós estamos em reformas interiores, em construção para chegar a. Então, quando a gente diz que Jesus é o modelo, ou seja, nós já temos todo o desenho, todo o mapa, todo o roteiro para chegar lá. Então, se é que ainda não seja fácil, mas a gente já tem todo o mapa da mina. Tem todo o mapa. Todo o mapa. Quando temos um mapa, fica bem mais fácil. Então, nós vamos tomar Jesus como exemplo e seguir esse mapa.
E para que possamos seguir esse mapa no entendimento dos ensinos de Jesus, para compreendê-lo, é nós entendermos a doutrina espírita, porque ela é simples. Ela traz todo o ensinamento de Jesus numa possibilidade prática de que todos nós podemos colocar em exercício no nosso dia a dia. Assim, nós temos certeza que amanhã poderemos dizer que nós também seremos brandos, pacíficos e teremos muita paciência. E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Nós pedimos licença para a leitura rápida de uma frase de um dos apóstolos da doutrina espírita, o filósofo Leon Denis. Esta alma querida que em França escrevera seus primeiros textos e que hoje sabemos é um espírito que zela por boa parte da humanidade, um dos espíritos luminares que atendem a todos nós, que se preocupa e cuida das mensagens da filosofia cristã, da filosofia espírita. A frase dele é a seguinte: despertai do vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Esse parágrafo, ou essa frase, tem nela inseridos uma série de reflexões que nós poderíamos fazer. Despertai de vosso pesado sono. Nós estamos na rotina do dia a dia, às vezes vencidos por ela própria, a rotina. Pela quantidade de afazeres, pelos compromissos, responsabilidades. Caminhamos às vezes com um rumo certo, mas sem olhar a caminhada, sem prestar atenção no próprio caminho. Assim, às vezes, obrigados por contingências da própria rotina, não percebemos que nós poderíamos ir além, sair de um mundo fechado que por vezes nós nos encontramos, ir gritar mais alto, ir além nessa figura de linguagem bastante poética que traz Leon Denis. Bradai, diz ele, não é? Esforços que nós podemos invitar para vencer essa casca que acabamos produzindo durante a vida, ou os embates e as dificuldades da vida. Aprendei a conhecer-vos, diz Leon Denis. Conhecer-nos a nós mesmos significa um trabalho de reflexão, um trabalho de autoconhecimento. Aliás, isso está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, uma questão respondida e assinada por São Agostinho, e ele dá a dica: irmãos, fazei como eu fazia. Ao me deitar, eu questionava se havia feito mal a Deus, à natureza. Me questionava também se havia feito mal a alguém, ao próximo. E por fim, me questionava a mim mesmo se eu causei algum mal a mim mesmo, na minha intimidade. E assim, refletindo sobre coisas que fiz, pensei ou deixei de fazer, ou deixei de pensar, ia concluindo pelo melhor, ia achando os melhores caminhos, pois que nosso Pai Celestial já apontou o caminho. Fora da caridade, fora do amor incondicional, não há outra maneira de ser feliz e de evoluirmos. Assim, portanto, nós fazemos aqui uma comparação com uma frase maravilhosa, um conjunto de reflexões proposta por Allan Kardec, quando define o verdadeiro homem de bem. Homem aqui no sentido de ser humano, evidentemente. E ele diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor e de caridade, de justiça, na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os atos realizados. Ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se alimentar dele. Enfim, se ele fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Veja nesse resumo do conceito de homem de bem, que está aqui bastante afinado com a resposta de São Agostinho na questão 919 e também bastante afinado com a frase de Leon Denis, que nós devemos nos conhecer.
conhecer nossas habilidades e talentos, fazer florescer e desenvolver essas mesmas habilidades e talentos na direção do próximo, na direção do amor que nós podemos e iremos sentir pelas coisas, pelas pessoas, pela natureza, pelos animais. Ao questionarmos na proposta de Kardec sobre nossos atos, estamos exercitando a própria filosofia. A palavra filosofia, que é uma associação de duas palavras, né? O amor, a sabedoria, filo e sofia, amar o saber, portanto, aplicado a nós mesmos, significa amarmos a nós mesmos, nos interessando bastante profundamente sobre quem nós somos, nossos pontos fracos, nossos pontos frágeis, nossos pontos fortes, conquistas que já fizemos, não nos gabando das conquistas que já fizemos e sermos bastante humildes em relação aos pontos frágeis. Reconhecer nossos erros é o primeiro passo, diz o Espírito Amélio Rodrigues por Divaldo Franco, para reparar um erro. Reconhecer que errou já é um caminho, já é um passo. Buscar os mecanismos para a reparação deste erro, para evitar que haja qualquer pessoa neste mundo que possa se lamentar da gente, de algum gesto que nós tenhamos feito. Podemos pedir perdão e, com franqueza e sinceridade, reconhecer os erros. Isso não quer dizer que estejamos perdoados e nem mesmo que nós possamos reparar o erro à altura da responsabilidade que nós causamos nas pessoas ou em alguém em específico. Mas é um caminho para a nossa própria libertação, tirando os grilhões que nos prendem ao mundo material, como diz a frase de Leon Denis, deixando a prioridade do mundo material em detrimento de algo muito melhor e maior, que são as prioridades do mundo espiritual. As prioridades, portanto, do homem de bem é questionar-se se fez todo o bem que podia, se poderia ter ido além, se há alguma pessoa queixosa dos seus atos. E essas reflexões vão fazer com que nós possamos, além de nos conhecer, além de poder ter a chance de reparar alguns dos erros cometidos, de enxergarmos, de olharmos a vida com olhos de ver, conforme a proposta de Jesus. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. As mensagens cristãs estão aí há 2000 anos. A mensagem da Boa Nova, a boa notícia do Evangelho, está aí para que nós não só a possamos viver em sua plenitude, mas senti-las no nosso íntimo. Saber que amar o próximo é muito mais do que em casa desejar algo de bom para alguém. É ir, conforme a assertiva e frase do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, visitar um vizinho que padece, visitar um hospital, atender crianças necessitadas, de acordo com nossas possibilidades, nossas capacidades, que nós possamos fazer frente à vida, aos obstáculos, vencendo-os um a um e não desviando deles. Encarar os problemas, sentir as pessoas, sentir aquilo que pode ser o benefício maior em nossas vidas, que é exatamente esse amor que brota com uma energia divina, uma energia inesgotável. E quanto mais sentimos, mais o mundo caminha numa direção específica, o caminho do amor, o caminho do equilíbrio, o caminho da paz. A proposta, meus amigos, da reflexão dessas frases de Leon Denis, de Allan Kardec, do Espírito Emmanuel, Joana de Ângeles, entre tantas outras mensagens de amor e divinas, é que nós possamos sair do aspecto reflexivo dessas frases e caminhar para o aspecto prático, de fato, chacoalhar um pouco as nossas vidas, sairmos dos nossos guetos, das nossas casas, do nosso isolamento e, conforme a proposta de Leon Denis, bradar mais alto, buscar sonhos mais altos, com os pés no chão, mas a mente nas estrelas, como propõe Divaldo Franco. Amar incondicionalmente. Essa é a mensagem luminar deixada pelos Espíritos e que nós estamos propondo aplicar no dia a dia, nas situações cotidianas, nas menores situações. Fazendo isso, estamos contribuindo para um bem maior e para nós mesmos.
Olá, amigos. Este é o nosso quadro A Vida em Pauta. Uma obra de Divaldo Pereira Franco, psicografada por Divaldo Pereira Franco, um dos maiores médiuns que temos conhecimento. Em Nome do Amor se chama essa obra. O espírito que nos traz as mensagens dessa obra, Bezerra de Menezes. No capítulo 3º, item 14, ele vai falar-nos um pouquinho da vida em abundância. Diz Bezerra, logo no início desse tópico, as nobres conquistas da ciência ergueram a criatura humana ao elevado patamar da inteligência, ou seja, as conquistas que desenvolvemos através da nossa ciência elevaram a inteligência humana a patamares inigualáveis. Se pensarmos há 50, 60 anos atrás e olharmos para a condição da ciência humana, nós não reconhecemos a humanidade. Como não reconhecemos a humanidade da época das pedras, fica tão distante da era das pedras, pedra polida, pedra lascada, idade do ferro e assim por diante, nós não reconhecemos. É difícil de entender que a humanidade de hoje tenha saído deste princípio, dessas eras. Mas se olharmos 100 anos, 50 anos atrás, também vamos ter quase esta impressão, tal o salto que a inteligência humana desenvolveu-se pela ciência e pelo conhecimento. A tecnologia alargou os horizontes da humanidade, diz Bezerra de Menezes, no macro e no microcosmos. Portanto, um crescimento. Em uma outra passagem, numa conferência, numa psicofonia de Divaldo, ele vai dizer que o homem da atualidade vive momentos de conforto e facilidade trazidos pela ciência e tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormento e depressão porque perdeu o endereço de Jesus. É necessário, portanto, que além deste crescimento no aspecto intelectual, no aspecto tecnológico, no aspecto da ciência, é necessário que o homem galgue patamares mais elevados, diz Bezerra, no ambiente interno. Que o ser humano, deslumbrado por estas conquistas de fora, diz Bezerra, não esqueça das conquistas sublimes do mundo interior. Então, se vivemos momentos de angústia, tormentos e depressão, é porque ainda não conquistamos os valores internos, os valores interiores, nos diz Bezerra de Menezes. O mundo interior do ser humano é o verdadeiro mundo. Esta é a verdadeira conquista. A ciência, a tecnologia trazem recursos para o nosso desenvolvimento intelectual, para as nossas reflexões, mas a verdadeira conquista está dentro de nós. Conquistarmos a nós mesmos, conquistarmos o nosso mundo interior para sairmos desta zona de conflito que vivemos, desta área quase permanente de conflito que vivemos. É para isso que Deus, como Pai amoroso e bom que é, que cuida e investe nos seus filhos, oferece-nos a terra como uma escola maravilhosa para o nosso desenvolvimento. Para desenvolvermos o nosso mundo interior, não tem outra finalidade. Não é para desenvolvermos ciência, tecnologia, é para que a consequência deste desenvolvimento ofereça os recursos necessários para as nossas reflexões, para os nossos discernimentos, para as nossas melhores escolhas das nossas ações e com isso conquistemos o nosso mundo interior. O mundo exterior possui, portanto, os recursos para a conquista dos valores interiores, na área do conhecimento e na área dos sentimentos. Razão e coração. Normalmente colocamos a razão aqui e o coração e os sentimentos no coração. Mas, na verdade, isso é conquista do ser pensante, é conquista da alma. Portanto, precisamos conquistar os valores da alma, os valores inestimáveis do coração, dos sentimentos. Devemos sair, como dizem nos Espíritos, na obra Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos sair lá do comecinho do primitivismo, passarmos pelo desenvolvimento de sensações, conquistarmos sentimentos, depurarmos sentimentos. Vivemos tormentos, angústia, depressão, porque ainda não conquistamos os sentimentos. Mas os recursos para esta conquista estão disponíveis porque Deus, desde o princípio da humanidade, coloca os recursos necessários para os seus filhos desenvolverem-se nesta escola. Oferece uniforme esse corpo físico para seus filhos, os espíritos, desenvolverem-se nesta escola. Mas
as vivências que temos, as carências que temos no nosso mundo íntimo, as perturbações que vivemos, como citei há pouco na fala de Bezerra de Menezes pela psicofonia de Divaldo Pereira Franco, vivemos momentos de angústia, tormentos e depressão porque estamos com carências no nosso mundo íntimo. Então precisamos conquistar estes valores no nosso mundo íntimo. Desenvolvemos a inteligência, ela é instrumento para desenvolvermos agora os sentimentos. Refletirmos um pouco mais sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, como é que nos comportamos perante a vida e assim por diante. Essa carência interior nos leva da angústia para tormentos, dos tormentos para a depressão, e da depressão muitas vezes culmina no suicídio. Então, é esta carência de Jesus em nossas vidas, porque Ele tem ou trouxe as lições necessárias para nutrir o nosso mundo íntimo e oferecer os recursos necessários para este desenvolvimento e para que tenhamos vida em abundância, como diz Bezerra de Menezes, no título do capítulo citado, item 14 do capítulo 3 do livro citado Em Nome do Amor. Portanto, precisamos fazer estas conquistas interiores. Quando Jesus nos fala do reino dos céus, quando as obras, as escrituras nos falam do reino dos céus, este reino dos céus não tem um lugar definido no universo, fora de nós. O reino dos céus está em nós, é nos nossos corações. Por isso, Jesus trouxe as lições necessárias para conquistarmos os valores do coração, os valores dos sentimentos. Então, se almejamos o reino dos céus, porque almejamos com este reino dos céus a felicidade. Quem não almeja a felicidade? Você não busca a felicidade? A felicidade só é possível para quem conquista a si mesmo, para quem conquista o reino dos céus, ou seja, o reino do seu próprio coração. As lições que Jesus nos traz é para conquistarmos o reino dos céus no nosso próprio íntimo. Eu costumo dizer que essa conquista é nos tornarmos doutores na arte de amar, é caminharmos no doutorado na direção do amor, porque os ensinamentos de Jesus encerram na sua essência este caminhar na direção do doutorado na arte de amar. Tudo o que encontramos no Evangelho de Jesus para as conquistas interiores, as conquistas dos sentimentos, caminham na direção desse doutorado na arte de amar. Então, é importante que busquemos nos abastecer desses recursos. E os recursos estão disponíveis, primeiramente através da ciência e depois através dos valores morais. A ciência humana traz os valores para o desenvolvimento da inteligência. E os profetas, os filósofos e Jesus, com a excelência do seu Evangelho, nos traz os valores para as conquistas do coração. São as duas áreas que devemos desenvolver para chegarmos à nossa felicidade, ao doutorado na arte de amar. O nome você dá, escolhe o que você quiser, ao reino dos céus, não importa o nome, porque representa a mesma coisa. Para chegarmos a este patamar, é preciso que conquistemos os valores da inteligência e os valores do coração. Os valores da inteligência nos oferecem discernimento. Os valores do coração, o que discernir? Os valores da inteligência nos oferecem o que escolher, o que decidir, o que fazer. Os valores trazidos pelos profetas, pelos filósofos, os valores morais trazidos por Jesus nos oferecem o que escolher, que escolhas devemos fazer. Portanto, a inteligência nos oferece as condições de definirmos o que fazer, termos o discernimento, discernirmos entre o bem e o mal, e discernindo o que é o bem, o que é o mal, definirmos quais são as nossas escolhas na direção do bem, para que tenhamos em nós mesmos as conquistas do coração e os valores do coração, dos sentimentos, enfim, conquistemos a nossa felicidade, o reino de Deus em nosso íntimo. Isto é que Bezerra de Menezes, em o livro Em Nome do Amor, nos traz e nos fala para nos falar desta vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos traz Jesus. Esta vida em abundância. Pensemos nisso e conquistemos com o Evangelho de Jesus os valores do coração. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.
amigos queridos, nosso abraço amigo, fraternal, nossa rogativa a Deus por todos nós. Conversávamos na sequência dos programas anteriores sobre o arrependimento. Queremos agora conversar um pouquinho sobre o estado de remorso, o estado de culpa em nossas almas. Nós precisamos, muitas vezes, nos observar. A culpa, diz-nos a nossa amiga espiritual Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, é a raiva que nós sentimos contra nós mesmos de algo feito de errado. Ou seja, é o processo da nossa consciência, onde está escrito as leis divinas, em que nós automaticamente nos acusamos. Processamos rapidamente isso. O julgamento, como alguns dizem, né? Nós nos julgamos todos os dias pelo processo da consciência. Mas muitas vezes esse estado da alma, esse sentimento de culpa, não vem juntamente com a nossa vontade de repararmos. Nós ainda somos muito orgulhosos e muitas vezes na justificativa nós não desejamos reparar. Nós desejamos buscar, às vezes até mesmo no outro, nas pessoas que convivem conosco, uma afirmação do erro que cometemos. Então nós começamos a nos justificar e a falar sobre a nossa problemática com as pessoas, buscando nos justificar no sentido de que a pessoa confirme que estamos certos. No entanto, todos esses processos da alma, eles nos trazem inúmeras situações, traumas arquivados por nós, representados por várias maneiras, né? Processo de culpa pode se apresentar por depressões, o processo de culpa pode se apresentar pelo aquele desequilíbrio, pela desarmonia, ou então pela nossa timidez de nos envolvermos com as pessoas, ou por acusações até mesmo que apontamos para o outro, certas situações que na verdade, no fundo, nós não demos conta de quando essa ocorrência aconteceu conosco. Então, se torna mais fácil julgar o outro, que é erroneamente, do que apontar esses erros para nós. Esse processo de culpa nos traz várias situações. É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo na Bíblia, como os irmãos queiram, nós temos uma passagem em que Jesus fala dessa justificativa e desse trabalho, dessa maneira de nós olharmos para nós e buscarmos entender o ato que fizemos. Quando dois apareceram ao templo, né? O publicano apareceu ao templo para fazer as suas orações, as suas oferendas, naquela passagem que um mais à frente dizia que fazia tudo, que fazia caridade, que dava parte do seu dinheiro aos pobres, que era justo, e dizia também na sua intimidade que não era como aquele outro, né, que não fazia nada disso. E o outro, cabisbaixo, mais ao fundo do templo, sem coragem de levantar os olhos, dizia para Deus em sua consciência: minha culpa, minha tão grande culpa. E Jesus, logo em seguida dessa passagem, diz assim: na verdade, em verdade vos digo que aquele outro saiu refeito ao seu lar. Ou seja, se nós buscarmos na compreensão da fala do Mestre, ele nos deixa à vista o trabalho que devemos fazer, ou seja, analisar a nossa consciência, assumir os nossos atos, os nossos erros, né? Nós não vamos conseguir tapar, esconder que somos imperfeitos de nós mesmos e mesmo do outro. Nós temos essa imperfeição. O fato é que a nossa grande busca é buscar o acerto das nossas imperfeições, a iluminação interior, como nós falamos, é buscar acertar mais. Nessa busca, nós precisamos olhar para nós, para o nosso remorso, para a nossa culpa,
nos arrependermos, né? Buscar a lucidez, a razão, a amorosidade, a fraternidade, mas também buscar o perdão para conosco mesmo, desta forma, oferecendo uma oportunidade de reparação. É assim que nós vamos trabalhar com esse processo de culpa em nossa alma. E o processo de culpa que regulamenta a nossa vivência é aquele comum em que nós nos encontramos mediante várias situações e temos que fazer escolhas. E muitas vezes nós brigamos, assim por dizer, conosco mesmo, porque nós dizemos, vou fazer tal coisa, mas acho que não devo fazer. Eu posso fazer, mas não me é lícito fazer. Então esses são os processos da consciência, da lei divina, do bem e do mal, que vai trazendo à tona do que devemos e podemos ou não devemos fazer. Esse é um processo natural em que vamos trabalhar. O grande problema do mal que nós cometemos é nós tentarmos justificar e não trabalhar com ele. Nós perdemos o controle, a harmonia, nos desequilibramos em direção a situações e a pessoas e, na sequência, nós olhamos para isso, muito bem, agora o que é que eu vou fazer com isso? É que fará a grande diferença no trabalho desse processo que nós temos que fazer conosco mesmo, buscando os acertos. Porque se nós não fizermos isso, vai mergulhar no nosso inconsciente profundo, para se processar mediante várias situações que vão se nos apresentar na vida, muitas vezes pela porta da oportunidade da reparação, que a gente muitas vezes ignora. E isso lá na frente vem, nas nossas vidas futuras, ou mesmo nessa vida, vem no processo da dor, trazendo um recado profundo. Você não tomou o remédio correto. Qual que é o remédio? É a reparação, é olhar para você, é análise da consciência, é buscar o evangelho, vivê-lo em sua vida, no seu cotidiano, buscar os ensinamentos do Cristo para colocar na nossa vivência, assim podermos acertar mais mediante a vida, aos outros e conosco mesmo. Podendo, então, estarmos liberados desse processo tão doloroso quando nós não queremos dar conta e deixamos passar a grande oportunidade de reparação. Nós agradecemos a sua presença. Continue conosco em nosso programa. Muita paz. Nas oportunidades anteriores, nós falamos da depressão, nós falamos do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, nós falamos do TAS, o transtorno afetivo sazonal, e isso nós abordamos não com opiniões próprias, com o chamado achismo, não, pelo contrário. Tudo que eu disse e ainda vou continuar dizendo é resultado de um trabalho que nós fizemos em cima de uma monografia preciosa que a revista Isto É publicou. E publicou não isoladamente, não foram jornalistas que produziram esse pequeno livro, esse livreto, mas sim a Isto É financiou, publicou, com base no trabalho, nas pesquisas de cientistas do Hospital Albert Einstein, que é um dos melhores da América Latina, e com a contribuição valiosíssima da Associação Médica da Inglaterra. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros de jornada em busca da verdade, em busca da paz, da alegria que todos nós desejamos, que o assunto é muito sério, porque é motivo de estudo por parte de muita gente. Inclusive, nós estamos vendo agora que muitos cientistas estão dando uma contribuição muito grande à solução do problema. Aí está a chamada psicologia da autoajuda, ou seja, a psicologia positiva, como foi criada pelo Dr. Martin Seligman, eminente PhD da Universidade de Pensilvânia, quando nos trouxe o seu livro Felicidade Autêntica, mostrando que a sociedade corre muito atrás do bem material e se despreocupa
dos seus valores íntimos, dos seus valores espirituais. E é isso que tem levado a esse estado caótico que cada vez mais se acentua sob o patrocínio do materialismo, porque nós hoje estamos acreditando cada vez menos em Deus e nos valores espirituais. E ele, então, nessa obra nos fala da necessidade da gente recompor a nossa personalidade, nos preocupando um pouquinho mais com os valores espirituais. Nós vamos encontrar a excelente contribuição que nos deu e nos dá o Dr. Herbert Benson, que foi um dos mais eminentes professores da Universidade de Harvard, a mais importante universidade do mundo, Harvard, nos Estados Unidos. Ele lecionou durante 35 anos. Ele criou o Instituto Mente e Corpo graças aos fenômenos que ele presenciou e a preocupação que ele tinha como idealista da área de melhorar as condições de saúde para a sociedade humana. Foi por isso que ele então escreveu o livro Medicina Espiritual, a Cura Essencial, onde ele nos diz claramente que existem 3 formas de nos curarmos, ou seja, tomando remédios que funcionam paliativamente, momentaneamente, a cirurgia em que a gente tira uma parte do corpo para beneficiar todo o corpo, e a espiritualização. Vejam, um cientista vem e nos fala da necessidade de nos espiritualizarmos, de nós voltarmos às bases, nos preocuparmos com os ensinamentos trazidos por Jesus na conquista dos valores morais, hoje tão desprezados pela sociedade. Fala-se muito em religião, mas ninguém fala em moralidade, em espiritualidade, em exemplificação. Ou seja, há muita filosofia, há muito papo, há muito jogo de palavra, mas efetivamente se faz muito pouco no campo da exemplificação. Porque é através do exemplo que a sociedade vai nos copiar. E isso tem que partir, principalmente dos religiosos, para que as pessoas passem a entender que quando nós falamos e praticamos, nós não estamos simplesmente fazendo jogo de palavras, mas sim mostrando efetivamente aquilo que é muito importante para a nossa saúde mental, que é graças à saúde mental, já como dizia Juvenal no século II do cristianismo, é que nós vamos ter saúde física, mens sana, in corpore sano. Essa realidade está aí, intransponível até hoje. É inelutável esse fato. Por isso é que hoje nós encontramos, e a própria medicina nos chama atenção, para as doenças psicossomáticas. Por quê? As pessoas estão em queda psicológica, estão em desvio mental, perdem tônus psíquico, consequentemente entram nesses processos do TAS, do TOC, das síndromes, da depressão e por aí vai. Aí a gente passa a entender como o Dr. Herbert Benson tem razão, como ele fala na sua obra, como nós acabamos de mostrar, a espiritualização. E isso nos remete a Jesus. Como assim? É muito fácil. O que foi que o Senhor nos disse? Quem me segue não andará em trevas. Aquele que diz me amar, ele crer nas palavras que eu deixo, mas acima de tudo as pratica. Então Jesus deixou muito claro que não adianta só crer, não adianta nada falar em seu nome, é preciso praticar em si a obra que o Mestre nos trouxe, que foi a obra do amor, a obra do carinho, aquela fé viva que ele ofereceu à samaritana naquele dia sublime, naquela tarde inesquecível lá na cidade de Sicar, no porto de Jacó, quando ele pede água para dessedentar os seus companheiros. E ela então, preocupada com a presença de um judeu, havia uma trica entre judeus e samaritanos, ela antipatizou de imediato com Jesus por não conhecê-lo, e então Jesus lhe disse, mulher, se tu soubesses quem ele pede água, você é que me pediria água e eu lhe daria a água da fé viva, para que você nunca mais tenha problemas de qualquer espécie. Essa água da fé viva é exatamente aquilo que hoje a doutrina espírita nos traz, para melhor entender esses procedimentos e os sentimentos ensinados por Jesus. Quando Jesus se disse portador da água da fé viva, o que ele quis dizer? Que ele era um pote espiritual de grande valor, divino, portando essa água de fé viva. Com base nisso, em se fazendo um pote, como Jesus nos mostra, eu criei um anagrama para melhor entendimento da questão. Pote. O que é que nós podemos entender como o pote da água viva, como Jesus nos falou?
O P do passe, que faz a higienização das nossas estruturas perispirituais, é uma bênção dos céus para o nosso conforto. O O de oração, porque nós não podemos abrir mão da oração. Eu, particularmente, não me deito sem orar e não levanto da cama sem orar. Eu quero estar em permanente comunhão com Deus para encontrar força e vencer as minhas limitações. Então, é o P do passe para a higienização do nosso corpo astral, do nosso corpo perispiritual, do nosso corpo espiritual, como diria o apóstolo Paulo. O O de oração, que é o principal veículo de acesso aos mananciais divinos. É através da oração, sem precisar de verbalização, é que nós vamos chegar nas altas esferas, onde as nossas necessidades serão estudadas e, de acordo com os nossos merecimentos, nós seremos atendidos. Então, P de passe, O de oração, T de trabalho. Por quê? Porque o atendimento às nossas necessidades vai ser feito pela espiritualidade superior em nome de Jesus, de acordo com os nossos merecimentos. O universo é regido pela lei da meritocracia. Nós não seremos jamais ajudados se nós não nos preocuparmos em trabalhar em favor da sociedade, da nossa família, da religião, dos irmãos mais próximos, mais afastados. Enfim, é o P do passe, o O da oração, o T do trabalho, que produz méritos, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ter méritos por produzir obras do bem, em todos os sentidos imagináveis. E o E de estudo. Então é P do passe, O de oração, o T do trabalho e o E do estudo. Por que o estudo? Como disse o Espírito de Verdade, nós precisamos nos amar com base na verdadeira fraternidade e precisamos nos instruir. Instruir é estudar. Estudar para quê? Para a gente romper essas algemas miseráveis que ainda estão do fanatismo, do preconceito de todas as origens, normalmente o preconceito religioso. Aí que a gente entende, então, definitivamente o apelo do Senhor, que quando nós estivéssemos cansados, que nós o buscássemos, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Nós estamos no início de 2015 e é uma oportunidade para aquele que quer conhecer um pouco mais a mediunidade, buscar entidades que ofereçam cursos nessa área. Muitas pessoas não espíritas têm interesse em conhecer a mediunidade, mas receiam que algo estranho ou ruim possa lhes acontecer quando estiverem dentro de um centro de uma casa espírita. Outras, com evidentes dificuldades espirituais devido ao grau de mediunidade que possui, ouve de alguém ou de alguma orientação religiosa que o centro espírita são espaços demoníacos. E para você, meu caro amigo telespectador, que tem dúvidas e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a mediunidade, sobre os centros espíritas, eu vou tratar de falar sobre esse assunto. O que é, afinal, um centro espírita? No Brasil, o centro espírita é um local onde os espíritas, os espiritistas se reúnem para diferentes atividades que desenvolvem de acordo com os princípios da doutrina espírita. Eu digo no Brasil, sabe por quê? Porque há muitas entidades espiritualistas que também desenvolvem, por exemplo, atividades de mediunidade, contato com entidades espirituais, que naturalmente não são espíritas, não seguem os princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, um centro espírita, por exemplo, não é Umbanda, não é Quimbanda, não é Candomblé, né? Não é qualquer outro centro espiritualista de orientação ocidental, oriental, que desenvolva atividades nesse campo, né? O centro espírita é aquela casa que desenvolve atividades orientadas pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A doutrina espírita trata de recomendar, entre tantos outros, de recomendar a aplicação no âmbito familiar e na sociedade do Evangelho de Jesus, que é a base para o crescimento do ser humano na ética e da própria evolução espiritual. Então, a doutrina espírita é essencialmente uma doutrina cristã. Em princípio, o centro espírita cumpre algumas das finalidades que eu quero, em base que são essas, que quero tratar aqui.
É um templo, é um lar, é uma escola, é uma oficina de aplicação e é um hospital espiritual. Eu vou comentar sobre cada um desses tópicos para que a gente possa melhor entender, ou aquele entre vocês, telespectadores que conhecem pouco, possam compreender essa dimensão, que é muito normal as pessoas acharem que o centro espírita é uma casa que só se relaciona com atividades relacionadas a contato com os espíritos. Um templo, então. O templo refere-se a uma casa de oração. Então é um espaço especial de abrigar e reunir aqueles que buscam a conexão com o superior por meio da ligação, da oração, ou seja, a ligação com Deus. Então muitas pessoas vão à sua igreja, ao seu templo para orar, assim pode ir ao centro espírita também para desenvolver essa atividade de oração e de elevação espiritual. É um lar. Por que o centro espírita é um lar? É um grande lar onde reúne todos os irmãos, né, de diferentes origens, porque todos somos irmãos em fraternidade. Recebe seus frequentadores, seus colaboradores, como uma família terrena acolhe seus entes queridos. É uma casa que tem que funcionar dessa forma, né? Todos mesmos somos irmãos, apesar de diferenças eventuais que se acentuem, nós temos a oportunidade no trabalho, na elaboração de contato entre os irmãos, de nós resolvermos essas questões pendentes e fortalecendo aquilo que chama os laços de amor. A compreensão do princípio da reencarnação é o que reforça o entendimento das simpatias e antipatias terrenas, que também estão no ambiente familiar, no grande lar espiritual, o centro espírita, e na sociedade como um todo. A compreensão, o estudo, o entendimento desse aspecto dá segurança ao indivíduo, né, para reorientar a sua caminhada. Então, o centro espírita também é uma escola. Nós já dissemos que ele é um templo de religação com o Criador, com as entidades superiores, com Jesus, né, com os mentores. É um lar que acolhe todos os irmãos e funciona dessa forma, deve funcionar assim. E agora ele é uma escola. É uma escola de almas, que esclarece as mentes para as realidades espirituais, que explica as consequências morais das escolhas que se faz e que aprofunda e aprimora estudos no âmbito das revelações espirituais e da mediunidade, e também se aplica, né, no trabalho de orientação desse aspecto da mediunidade. Tem uma ampla escola da alma. O centro espírita agora é como uma oficina. O que é uma oficina? Na oficina, as pessoas que lá elaboram um trabalho, colocam as suas habilidades em função. Então, ela enseja uma oportunidade de trabalho para todo colaborador, para colocar em prática o aprendizado na seara de Jesus. Ali nós fazemos atendimentos, mesmo nos estudos, nos relacionamentos, na dedicação que você faz, é uma oportunidade de serviço. No atendimento social, através da promoção social das pessoas que buscam atendimento, é uma oportunidade sem igual também de desenvolvimento da prática do amor. Oportuniza, no centro espírita, nessa atividade como oficina, o aprimoramento de competências técnicas e humanas pelos serviços que desenvolvem neste campo de promoção social. Então é uma grande oportunidade de serviço. E agora falta nós falarmos do centro espírita como um hospital espiritual, um hospital de almas, que atua tanto no plano dos homens, através das terapias espirituais, tais como passes e curas espirituais, tão amplas as terapias, a técnica de radiação, todo em busca do socorro, o passe magnético, o passe espiritual e assim, né? E no plano espiritual, através das relações entre o plano terreno e o plano espiritual, pelo meio da mediunidade, curando feridas da alma, né, de processos obsessivos simples e complexos. Então ele não funciona apenas como um hospital, né, como se conhece aqui, hospital para fazer cura. Ele é o hospital da alma, aquele que vai no fundo, na profundidade do ser, na busca das causas, através da orientação, através da discussão dos casos, através da elaboração, né, das mágoas e das diferenças, funciona dessa forma. Então, diríamos assim, o centro espírita é uma casa abençoada que atua na seara do espírito, como uma casa ampla. Pense sobre isso. Gostaria que você ficasse
raciocinando um pouquinho sobre essas funções amplas do centro. Então, no Centro Espírita, nós temos atividades de ensino, de consolo, de orientação que enxugam lágrimas, de tantos do mundo terreno, do mundo espiritual, que sem esperança estão perdidos no caminho. O cara chega lá com problema, com dificuldade, encontra explicações para as suas mazelas, muitas vezes, ou ele chega via mediúnica, o espírito perdido no caminho, encontra na orientação segura, naquela conversa agradável do doutrinador para poder orientar o seu espaço. É um espaço de crescimento para muitos colaboradores com a bênção da tarefa dignificante da vivência prática sobre a orientação de Jesus, tendo em conta o postulado evangélico de que fora da caridade não há salvação. Meu caro telespectador, eu espero que eu tenha dado uma pincelada geral sobre um centro espírita, né? Sobre o que é um centro espírita, né? Eu te convido você a visitar o centro espírita sem medo, sem preconceito, e surpreenda-se com o ambiente de luz que você pode encontrar. Então não é uma casa ligada à atividade das trevas, ligada aos espíritos inferiores, que nós chamamos de demônios ou coisa que valha, né? É um centro ligado à luz, sob a orientação de Jesus. Então, se você tinha esse medo, né, esse receio de chegar no centro espírita, faça a tua tentativa. Não é uma casa que fica com luz escura, ela fica com luz clara. Você vai se surpreender que ela é clara, que as pessoas são alegres, que os ambientes são agradáveis, são despojados, não tem altares, não tem quadros, não tem símbolos. É uma casa aberta, ampla, onde se discute basicamente as questões relacionadas ao amor, onde se procura aplicar aquilo que de fato Jesus veio fazer na Terra, né? E lembramos aqui, principalmente quando ele reforça a ideia do perdão de 70 vezes 7 vezes. Por hora nós ficamos por aqui, né? Eu recomendo que você pense sobre o assunto e continue ligado no programa todas as semanas, porque sempre é uma escolha muito oportuna, de alto nível espiritual, que lhe vai fazer bem. Tchau. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.